Olá você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Contabilidade e Negócios. Eu sou o professor Antônio Marterson e vou deixar a parte 2 do curso de Direito Tributário. Se você não assistiu a parte 1, está aqui no primeiro comentário fixado. Assista a parte 1, depois se você quiser assista a parte 2. Se você gostar desse conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça, na descrição tem alguns links de cursos que eu mesmo preparei. Pois bem, se você fizer sua matrícula em qualquer um deles, eu vou te dar outros dois totalmente gratuitos. Agora, fique aí com esta aula que eu preparei para você. Bons estudos! Nós já tivemos um módulo chamado Espécies Tributárias 1, onde eu apenas falei o nome de alguns tributos. Nesse segundo módulo, Espécies Tributárias 2, eu quero falar sobre cada um dos tributos especificamente. E eu quero começar pelas taxas. O que é uma taxa? A taxa é um tributo que sempre vai depender de uma contraprestação governamental, tudo bem? Ou seja, a taxa ela tem uma receita vinculada. Como assim, professor? Quando nós precisamos de um serviço estatal, seja da prefeitura, seja do estado, é, seja da União, ok? Nós precisamos de um serviço. Pode ser um laudo, pode ser um parecer técnico, pode ser uma inspeção ou outra coisa, tá? Como, por exemplo, a taxa do lixo. Então, nós precisamos desse serviço, então nós pagamos e recebemos. Entenda isso. Quando eu estiver falando sobre os impostos, você vai entender que é diferente. Quando eu pago imposto, eu não recebo nada especificamente para mim, tá? Quando eu pago imposto, o Estado vai entregar a coletividade. Agora, quando eu pago uma taxa, eu vou receber algo para mim, especificamente para mim, tudo bem? Veja, por que que o Estado, né, por que que os entes governamentais eles cobram taxas? Por causa de uma coisa chamada poder de polícia. Agora, não entenda que a palavra polícia como a polícia civil ou militar, ok? Poder de polícia são situações em que o direito individual será disciplinado em função do fim público, tá? Eu vou dar um exemplo de um poder de polícia. Você abre um restaurante, mas as pessoas não podem entrar naquele restaurante imediatamente. Você vai precisar de uma inspeção do Corpo de Bombeiros. Então, o Estado, ele tem esse poder de polícia, tá? Por exemplo, o Estado, enquanto unidade federativa, tem esse poder de polícia para fazer essa inspeção, ok? Ou então, o Estado tem o poder de polícia para enviar a polícia militar até lá, aí sim, o Estado envia a polícia militar até lá para fazer uma análise, tá, de segurança, se é possível ou não. Ou então, você é dono de uma construtora e quer construir um novo condomínio. Precisa de vários alvarás da Defesa Civil para poder se faz sentido, se pode construir ali. Aí você vai até a prefeitura ou então o governo do estado e pede essa avaliação da Defesa Civil. A Defesa Civil vem e você paga a taxa. Ou seja, o pagamento da taxa sempre está atrelado a algo que o contribuinte recebe por parte da autoridade pública. Então, isso é o poder de polícia, ok? Outra instituição privada não teria o poder de polícia, ok? Então, é, vamos aqui, ó. Serviços prestados pelo poder público, né? Imposto sobre relações. Imposto aqui não é um imposto, tá? É imposto no sentido de impor. Imposto sobre relações no mercado que envolvem crédito, enfim, câmbio e por aí vai. Vamos aqui continuar falando sobre as espécies tributárias. Veja, nessa aula eu quero falar aqui sobre alguns impostos da União. Porém, eu quero começar dando a terminologia dos impostos, ok? Então, a definição de imposto nós iremos encontrar lá no CTN, artigo 16. Olha aqui, ó. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Vamos aqui ler esse outro parágrafo? A principal característica dos impostos é a independência em relação à atividade estatal específica, ou seja, o poder público não precisa fazer nada em específico para o contribuinte. Você lembra da aula das taxas? Quando eu expliquei que eu pago a taxa, nós pagamos a taxa, porque nós recebemos algo especificamente. O nome disso
é um tributo vinculado. A taxa é um tributo vinculado. Vinculado ao quê? Por que vinculado? Porque o pagamento está vinculado à recepção de alguma coisa por parte dos entes públicos. Os impostos são tributos não vinculados. Ou seja, eu pago o imposto de renda, mas eu, especificamente eu, não receberei nada em troca. Eu pago o ICMS, o PIS e a COFINS, mas eu não receberei nada em troca, ok? Quando nós pagamos a tributação sobre a renda, no imposto de renda, nós não recebemos nada em troca especificamente para nós. Quem é que recebe? A coletividade. Isso são os impostos, ok? Então, quais são os impostos da União, tá? Que são os impostos federais. Nós temos aqui o imposto de renda, que é dividido no IRPF, o imposto de renda da pessoa física, nós temos o imposto de renda da pessoa jurídica, que é o IRPJ, nós temos o IPI, imposto sobre produtos industrializados, ok? Esse imposto de renda, ele vai incidir sobre o auferimento de renda. Então, uma empresa tem um lucro e aquele lucro precisa ser tributado. Ou então você recebe um rendimento mensal acima da tabela da isenção e se você trabalha de carteira assinada, aquele rendimento já será tributado na fonte e depois você vai fazer a declaração de ajuste do imposto de renda, ok? Então, o imposto de renda vai incidir sobre o lucro ou a renda. No final das contas, é a mesma coisa. Nós temos o IPI, tá? O Imposto sobre Produtos Industrializados. Esse imposto vai incidir sobre a venda de produtos industrializados na indústria brasileira. E nós temos também o Imposto sobre Importação, tudo bem? Ou seja, nós estamos aqui no Brasil e estamos querendo trazer produtos de fora para dentro. Então vai incidir todos aqueles tributos normais, vai incidir o PIS importação, COFINS importação, vai incidir o ICMS, dependendo da situação vai incidir o ISS se for serviço e também vai incidir o imposto de importação, ok? Nós temos também o imposto de exportação, que é o contrário. Quando nós estamos aqui no Brasil e queremos enviar produtos para fora, nós também teremos essa tributação do imposto de exportação, ok? O IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras Bancárias. Então, a gente quer fazer uma transação ali, vai acontecer o desconto, ok? Claro, tem os limites. Nós temos o ITR, o Imposto Territorial Rural, que é exclusivo de vias rurais. E nós temos o IGF, que não existe atualmente, mas existe a possibilidade dele ser criado, tá? Não estou dizendo que o Imposto sobre Grandes Fortunas vai ser criado, mas a Constituição já prevê, ok? Quem é que pode criar? Somente a União. Os estados, o Distrito Federal e os municípios não podem criar o imposto sobre grandes fortunas. Esses são os impostos da União. Existem outros tributos da União? Existem. CSLL, PIS e COFINS, mas eu queria trazer aqui somente os impostos, ok? Até a próxima aula. Bem, vamos dando continuidade aos nossos estudos. Nós estamos aqui falando sobre as espécies tributárias, impostos dos estados, ok? Já falei sobre os impostos da União, já dei a definição de impostos, já falei sobre as taxas e agora nós estamos aqui falando sobre impostos dos estados, depois dos municípios e também vamos falar posteriormente sobre as contribuições. Essa aula é bem breve, tá? Os estados e o Distrito Federal, eles têm basicamente 3 impostos, tá? Podem vir criar mais, posteriormente, caso queiram, através de lei, mas atualmente só são 3 impostos. Nós temos aqui o primeiro, que é o imposto mais arrecadado no Brasil, o ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ok? Aí entra a questão de telecomunicações, energia elétrica, enfim. Mas esse imposto é cobrado sobre movimentações comerciais em uma cadeia produtiva. Então tá lá a circulação de mercadorias, a mercadoria sai de um lugar para o outro lugar, tem-se a cobrança do ICMS. Nós teremos um módulo, claro, onde eu vou explicar mais detalhadamente cada um desses impostos, ok? Tipo um módulo bônus. O ICMS também vai incidir sobre algumas prestações de serviço. Por exemplo,
Uma empresa de transporte, se ela presta o serviço de transporte somente dentro do município, tá? Pega o passageiro dentro de um município e deixa ele no mesmo município, nós temos aí o ISS, não será o ICMS. Mas se aquele veículo, tá? Aquela van, aquele ônibus sai de um município e vai para o outro, ou sai de um estado e vai para o outro, aí nós teremos o ICMS, ok? Teremos também o ICMS sobre prestação de serviço de telecomunicações. Tudo bem? Nós temos o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade Veicular Automotor. O IPVA é um imposto estadual para todas aquelas pessoas que possuam um veículo automotor, ok? Nós temos também um dos impostos mais polêmicos do Brasil, o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doação, tudo bem? Que é um imposto que vai incidir quando alguma pessoa acaba recebendo uma herança, acaba recebendo um bem de doação. Não vou me aprofundar muito nesses impostos agora, porque eu vou preparar um pequeno módulo, tá? Abordando cada um deles com os seus detalhes. No momento, eu preciso que você entenda que esses são os impostos dos estados, ok? Abraço e vamos aí dando continuidade aos nossos estudos. Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos e nessa aula eu quero falar sobre os impostos dos municípios. Nós estamos aqui falando sobre as espécies tributárias e assim como nos estados, os municípios também têm três tipos de impostos, ok? Vamos lá. O primeiro, que é um dos impostos mais famosos do Brasil, é o IPTU, tudo bem? O Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Então, o fato de uma pessoa física ou pessoa jurídica manterem um bem, se elas tiverem um bem imóvel na área urbana, fará com que elas paguem o IPTU. Nós temos também o ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Agora, o ITBI não pode ser confundido com o ITCMD, ok? O ITBI é quando alguém, uma pessoa física ou jurídica, tem um imóvel e quer transferir para outra pessoa física ou jurídica por qualquer que seja o motivo, ok? Seja doação, seja venda, seja compra, não importa, ok? Vai ter a incidência do ITBI. Nós temos também o imposto mais arrecadado de cada município, que é o ISS, tudo bem? O Imposto sobre Serviços. Então, as pessoas físicas ou jurídicas, porque para quem não sabe, uma pessoa física também pode ser tributada pelo ISS, ok? Principalmente aqueles prestadores de serviços autônomos, eles prestam um serviço que não é tributado pelo ICMS e vai acontecer a incidência do ISS. Tudo bem? Já falei e vou repetir, terei um pequeno módulo lá no finalzinho. Na verdade, nem será módulo, será na lista de aulas mesmo, onde eu quero falar sobre cada um desses impostos de uma maneira bem resumida e bem descomplicada. Até a próxima aula. Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos sobre as espécies tributárias. Nessa aula, você vai entender o que são as contribuições, ok? Vamos começar pela contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é um tributo cobrado que está vinculado, olha aqui a palavra, ó, vinculado a uma obra pública que incorra em valorização de bens mobiliários particulares. Então, para o governo poder cobrar, ok, é necessário que de fato exista a valorização. Então, o governo, seja a União, seja o Estado, o DF ou os municípios, eles fazem uma obra pública, ok? E acontece uma valorização numa residência. Seja residência de pessoa física, seja imóvel de pessoa jurídica. Então, sobre essa valorização, vai incidir a contribuição de melhoria. Mas é necessário que exista, de fato, essa valorização, ok? Nós temos também as contribuições especiais, tudo bem? Elas estão relacionadas às atividades da Seguridade Social, Saúde e outras atividades de controle, tudo bem? Vamos lá. Quando nós falamos de atividade de controle, tudo bem? Nós temos a CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico. Você pode pegar aqui as 4 primeiras letras, ok? E você vai ver que a CID é uma contribuição. Por exemplo, o governo quer intervir na economia, ou incentivando ou desincentivando. É como se fosse um tributo
extrafiscal, tudo bem? Uma contribuição cobrada na relação da cadeia econômica de petróleo e combustíveis. Então, é por isso que existe a CID combustíveis. Pode existir a CID em outra área, mas normalmente a mais famosa no Brasil é a CID combustíveis. O governo institui essa contribuição porque ele quer controlar de alguma maneira, né, a cadeia produtiva, a área do petróleo e de combustíveis no Brasil. Nós temos a COFINS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Quem é que paga a COFINS? As empresas, né, com fins lucrativos, são responsáveis pelo pagamento da COFINS. A COFINS incide sobre o faturamento das empresas, tudo bem? Aí aqui nós entraríamos para a contabilidade tributária e aprenderíamos mais profundamente. Mas a COFINS é uma contribuição que é utilizada para o financiamento da Seguridade Social. Show de bola? Ao lado da COFINS, que normalmente sempre anda com ela, nós temos o PIS, tá? O PIS/PASEP, que é a contribuição de financiamento da Seguridade Social dos servidores públicos. Enquanto a COFINS é uma contribuição para toda a Seguridade Social, seja pública ou privada, o PIS é exclusivamente para os servidores públicos, ok? Nós temos também as contribuições para o Sistema S. E aqui você vai lembrar daquilo que eu falei quando eu falei sobre o tributo fiscal, parafiscal, tributo, esqueci agora, extrafiscal, tudo bem? Aí você vai lembrar que eu falei sobre o Senac, Sebrae, Sesc, Senai, tudo bem? Ou seja, são essas instituições que elas fazem um trabalho paraestatal, do lado do Estado, tá? Coisas que o Estado não tem ou capacidade para fazer, ou acha que é melhor terceirizar, o Estado pede que o Senac faça, que o Sebrae, que o Senai, que o SESI, Sesc faça, e eles podem cobrar alguns tributos, tudo bem? Que são chamados de contribuições para o Sistema S. Nós temos também os financiamentos de regime geral de previdência social e do regime próprio de previdência social. Aqui entra o INSS ou as outras contribuições que cada um dos funcionários empregados nas empresas públicas e privadas contribui para a sua seguridade social. Nós temos a COSIP, que é uma contribuição sobre iluminação pública, que pode ser instituído pelos municípios, ok? Normalmente é pelos municípios. E também nós temos a contribuição sobre entidades regulamentadoras de profissões. Aqui entra CREA, aqui entra a OAB, tudo bem? Enfim, aquelas entidades que são reguladoras dessas profissões regulamentadas. São tributos também para fiscais, tudo bem? São iguais, têm a mesma natureza desses tributos aqui para o Sistema S. Então, essas são as contribuições. As contribuições podem ser contribuição de melhoria, contribuições especiais, tudo bem? E essas contribuições que contribuem com questões previdenciárias, tudo bem? Vamos para a nossa próxima aula. Bem, vamos dando continuidade. Nesta aula eu quero falar brevemente sobre os empréstimos compulsórios, ok? Um empréstimo compulsório é algo que o Estado, ou seja, Estado aqui enquanto governo, tá? Enquanto o exercício estatal, porque somente a União pode instituir o empréstimo compulsório, tudo bem? Então, um empréstimo compulsório é algo que o Estado pode instituir para servir de orçamento em situações especiais, por exemplo, guerra ou calamidade pública. Então, o empréstimo compulsório, ele vai ser criado para momentos especiais, não pode ser criado por qualquer motivo, ok? Somente a União tem a competência para instituir o empréstimo compulsório. Então, municípios, Distrito Federal, estados não podem, tudo bem? A regra que instituir o empréstimo compulsório também deve estabelecer a data para a devolução do empréstimo, tudo bem? Tenha mais alguns detalhes que eu vou deixar mais para o final do curso, quando eu estiver falando sobre cada um desses tributos. Mas somente a União pode instituir empréstimo compulsório, tudo bem? Tem que ser através de lei complementar. Essa lei precisa deixar bem claro como vai ser usado esse valor e também quando vai ser devolvido esse valor, tudo bem? Abraço e até a próxima aula. Um dos assuntos bem importantes do direito tributário
é a questão da vigência da lei tributária. Quando que um tributo passa a valer? Olha só, a legislação tributária, ela está vigente quando se dá a publicação da lei. Então, veja, não basta a lei ser aprovada. Então, se a lei for aprovada no Congresso, ok? Ela precisa ser publicada. Somente após a publicação da lei, aquele novo tributo começará a ser cobrado, ou então aquele aumento de tributo, bem como também a redução do tributo. Ou seja, qualquer modificação na lei tributária só estará em vigor de fato a partir do momento da publicação, ok? Porém, você já assistiu às aulas sobre os princípios do direito tributário. Essa questão de modificação na lei tributária deve obedecer os princípios irretroatividade, em especialmente anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal, ok? Vamos continuando os nossos estudos. Nesta aula nós iremos falar sobre um dos assuntos mais conhecidos e importantes do direito tributário, que são as obrigações tributárias. Então vem comigo, olha só, vamos prestar atenção aqui nesse primeiro trecho. Quando acontece o fato gerador, nasce a obrigação tributária que se divide em duas. Parou. Antes da gente dar continuidade ao restante do slide, vamos aqui entender algo. Então, existe uma coisa chamada fato gerador. É aquilo que acontece no espaço-tempo que vai desencadear algo. Que algo? A obrigação tributária. Então, veja, não existe obrigação tributária sem antes existir um fato gerador. Em hipótese alguma, ok? Acontece que, quando acontece o fato gerador, posteriormente acontece a obrigação tributária, e a obrigação tributária, ela é dividida em duas. A obrigação principal e a obrigação acessória, ok? Vamos começar falando sobre a obrigação principal. A obrigação principal é a obrigação de dar algo, é a obrigação de entregar algo, que no caso do tributo é a obrigação de pagar o tributo. Então, nasceu a obrigação tributária, nascem duas obrigações, a principal e a acessória. A principal é a obrigação de pagar. E a acessória, vamos aqui falar sobre a acessória. A acessória é outra coisa, outras prestações que o contribuinte tem que fazer ou não fazer, tudo bem? Como um complemento da obrigação principal. Então vamos aqui ler, ó. A obrigação acessória envolve prestações positivas ou negativas que servirão de controle sobre os tributos na relação entre o sujeito ativo, né, e passivo ou passivo e ativo. As obrigações acessórias devem ser feitas num prazo determinado na prestação, caso contrário, podem gerar multas e penalidades ao contribuinte. Por exemplo, tá? Vou aqui resumir para você. Nasceu a obrigação tributária. Primeiro, tem-se a obrigação principal de pagar e depois tem a obrigação acessória, por exemplo, de emitir uma nota fiscal. Quer um exemplo de outra obrigação acessória? De fazer a escrituração fiscal e enviar para o fisco. Quer um exemplo de outra obrigação acessória? Guardar o documento fiscal. Ok? Então, a obrigação acessória é outra obrigação que está atrelada à obrigação principal e o contribuinte precisa cumprir as duas. Tudo bem? De modo que se a obrigação acessória, como você está vendo aqui, ó, não for cumprida como manda a lei, ela poderá se tornar obrigação principal, pois se torna uma, né, por se tornar uma penalidade. Então, é muito fácil de você entender. Tem o fato gerador primeiro, depois tem a obrigação tributária. E a obrigação tributária se divide em duas, a principal e a acessória. A principal é sempre de pagar o tributo. A acessória é de fazer ou deixar de fazer algo que a lei pede. E o que a lei pede? Diversas coisas. Declarar o imposto de renda, no caso da pessoa física, emitir nota fiscal, guardar o documento fiscal, enviar, tudo bem, as informações fiscais para o fisco e assim sucessivamente. Se o contribuinte não pagar a obrigação principal, ele vai ter multas, penalidades. Se o contribuinte não cumprir
a obrigação acessória, ele também terá multas e penalidades. De modo que, a partir do momento que a obrigação acessória não cumprida vira uma multa, e ele tem a obrigação de dar algo, ou seja, quando ele é multado, ele tem que pagar. Então, a obrigação acessória tornou-se também obrigação principal. Ok? Até a próxima aula. Vamos continuando os nossos estudos. Nesta aula, eu quero falar sobre a responsabilidade tributária. É bem tranquilo, você vai entender sem dores de cabeça. Vamos aqui nessa pequena introdução, ok? A responsabilidade tributária é a responsabilidade do contribuinte perante o sujeito ativo de fazer o pagamento do tributo, seja ele diretamente ou não ligado ao fato gerador. Parou. Veja, sujeito ativo, aquele que tem o poder de cobrar o tributo. Sujeito passivo, aquele que tem a obrigação de pagar o tributo. Na aula passada, nós falamos sobre a obrigação tributária. Quando nasce a obrigação tributária, nasce, né, duas obrigações, a principal e a acessória. A obrigação principal é a obrigação de pagar o tributo. Mas quando nós falamos sobre a obrigação de pagar o tributo, nós temos que buscar saber, segundo a legislação, quem é o responsável pelo pagamento do tributo. Porque, de acordo com a situação, o responsável poderá ser uma pessoa diferente, inclusive, do fato gerador, ou que não teve a ver com o fato gerador, mas está ligado a ele por alguma razão, ok? Então, vamos aqui começar falando pelo o responsável por transferência, também chamada de responsabilidade por transferência. É quando o fato gerador já ocorreu no passado, sendo definido, tá, o responsável posteriormente. Olha aqui um exemplo, ó. Alguém deixou uma herança, mas para ser, né, recebida essa herança, faz-se necessário pagar algum tributo, ok? Então, os responsáveis serão os sucessores. Então, vamos aqui entender. O dono da herança, ele faleceu, ou qualquer outro contexto, tudo bem? E ele deixou essa herança para doar para outra pessoa. Essa outra pessoa não participou da construção dessa herança, tudo bem? E ela não desencadeou a doação. Essa pessoa que faleceu já tinha deixado, né, essa herança, tá certo? Vamos aqui também entender uma coisa. A pessoa não precisa falecer para entregar uma herança, ok? E os herdeiros serão os responsáveis tributários pelo pagamento do tributo. Para que eles possam receber essa herança, eles vão ter que pagar aqueles tributos ligados àquela situação tributária, tudo bem? Se sobre essa herança tiver uma incidência de tributos, então os herdeiros serão os responsáveis por transferência, ok? Eles não estavam lá no começo, mas para eles receberem, eles terão, né, essa responsabilidade. Tudo bem? Vamos aqui falar também da responsabilidade por sucessão, tá? No caso de empresas que passaram por aquisições, cisão ou uma situação de reestruturação societária parecida e o fato gerador ocorreu antes da operação. O resultado, o pagamento pendente, tá, dos tributos, quem irá ter que pagar serão os sucessores. Então, nós temos aqui a empresa A, que foi comprada por 5 pessoas. 5 empresários compraram a empresa A, ok? Acontece que quando eles compraram a empresa, eles compram todo o patrimônio, os bens, os direitos e as obrigações. A empresa A estava devendo alguns tributos. Tudo bem? A partir do momento que ela é vendida para os novos compradores são os responsáveis pelo pagamento dos tributos que a empresa A estava devendo. Isto é a responsabilidade por sucessão. E nós temos também a responsabilidade pessoal, tudo bem? Pessoas responsáveis pela entidade, como sócios, também carregam responsabilidade pessoal pelo pagamento do tributo. Terão seus patrimônios alcançados pela lei. Então, o segredo para você entender aqui a questão da responsabilidade pessoal é a questão de pessoas que são responsáveis pelaquela entidade. Tudo bem? Então, uma empresa está devendo tributos, tudo bem? Então, os responsáveis pelaquela empresa serão, né, as pessoas que deverão pagar esses tributos. E, se for preciso, terão seus patrimônios alcançados, ok? É claro, se o empresário estiver devendo
dívidas trabalhistas e tributárias, primeiro a legislação brasileira vai dar prioridade às dívidas trabalhistas, ok? Então, essas são as responsabilidades: responsabilidade por transferência, responsabilidade por sucessão e a responsabilidade pessoal. Acredito que não foi tão difícil. Abraço e até a próxima aula. Nós temos também uma coisa chamada solidariedade, que é bem parecida com a questão da responsabilidade tributária. Na solidariedade, basicamente, o fisco ele tem uma espécie de liberdade de escolher de quem ele vai cobrar o tributo, ok? Vamos lá. Solidariedade é quando dois ou mais contribuintes são responsáveis por um único fato gerador. Nós iremos aqui falar sobre a responsabilidade natural e depois nós iremos falar sobre a responsabilidade legal. Começando pela natural, é quando o pagamento pendente é herdado, cabendo ao sujeito ativo, ou seja, o fisco aqui, ele pode definir se cobrará de um ou mais contribuintes. Tudo bem? Aqui eu coloquei um exemplo, ó. Dois irmãos herdaram uma herança, mas existe a necessidade de pagar um tributo para que eles recebam essa herança, ok? O fisco tem a opção de cobrar 100% de um ou de outro. Então, veja, a herança ela foi destinada para os dois, ou para os três, ou para os quatro, não importa. Acontece que, para eles terem acesso a essa herança, um tributo tem que ser pago. Tudo bem? O fisco ele tem a liberdade de cobrar dos quatro, dos cinco, ou só de um. De modo que, quando um pague, os outros também poderão receber a herança. Se um pagar, está pago por todos. Isso é a solidariedade natural. Nós temos também a solidariedade legal, tá? É quando os responsáveis pessoais, né, pelo empreendimento também são responsáveis pelo pagamento dos tributos. Aqui nós temos um exemplo, tá? Uma empresa tem mais de um sócio. Se tal empresa não pagar os tributos, o fisco poderá exigir de um dos sócios o pagamento do tributo, né, que não foi feito. Tudo bem? Então, aqui é o seguinte, não importa quantos sócios, quantos donos uma empresa tenha, e não importa qual a participação societária deles, se é 10%, 20%, 70%, 5%, o fisco tem o direito, tá? É legal de escolher qual dos sócios ele vai cobrar. É claro, ele não quer cobrar dos sócios, ele quer cobrar da pessoa jurídica, tudo bem? Mas se ele não conseguir cobrar, ele vai tentar cobrar de cada um daqueles sócios, porque eles são os responsáveis solidários legais, tudo bem? Ou responsável solidário legal. Tudo bem? Isso é a solidariedade. É quando o fisco ele precisa escolher alguém para pagar o tributo. Show de bola? Abraço, até a próxima aula. Vamos aqui continuando os nossos estudos. Nesta aula vamos falar sobre o crédito tributário e o lançamento tributário. Os dois andam juntos no direito tributário. Olha só, o crédito tributário é o momento que o sujeito ativo exige de fato o pagamento do tributo. Então veja, quando acontece a constituição do crédito, então é onde acontece a exigência de fato do tributo. Os tributos são exigidos através do lançamento. E aqui entra outro conceito, ok? O lançamento. O lançamento é a maneira com que o fisco usa para cobrar, tudo bem? Onde se define quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, qual a base de cálculo, qual a alíquota e qual o prazo do pagamento. O crédito tributário é a obrigação formal de pagar o tributo no Brasil, ok? E quando nós falamos de lançamentos, vamos aqui entender os tipos de lançamentos. Lembrando que o crédito é constituído por meio de lançamento. Nós temos o lançamento por ofício, temos um lançamento por homologação e temos também um lançamento por declaração. Vamos começar pelo lançamento por ofício, tudo bem? No lançamento por ofício, o próprio fisco, é a auditoria tributária, tudo bem? Que define o montante a ser pago, o prazo e as demais variáveis, tudo bem? É o próprio fisco que diz para o contribuinte quanto ele vai pagar, né, de tributo. Por exemplo, o IPTU, o IPVA. Então, quando o contribuinte entra no site da prefeitura para imprimir o boleto do IPTU, tá? Ou no caso do estado, o IPVA, o contribuinte não decide quanto vai pagar.
O contribuinte não coloca nenhuma informação de base de cálculo. É o próprio município e o próprio estado, no caso do IPTU e do IPVA, quem dizem, eles lançam por ofício quanto o contribuinte vai pagar, de acordo com todo o histórico daquele contribuinte, lá na base de dados, né, do fisco, seja estadual, seja municipal, seja federal. Tudo bem? Nós temos também o lançamento por homologação. O que, que o contribuinte faz? Ele faz a identificação das variáveis do tributo, ou seja, ele diz quanto foi o valor do serviço ou do produto, ele diz quanto ele recebeu, ele diz quem foi o cliente, qual foi o estado, qual foi a cidade, enfim, ele preenche diversas informações sobre a operação, tudo bem? E o Estado é responsável por ratificar esse lançamento posteriormente. Caso não seja homologado em até 5 anos, né? Enfim, caso não esteja homologado em até 5 anos, tacitamente já está homologado. Por exemplo, o ICMS. O contribuinte teve a circulação de mercadorias, aí ele vai lá no site, né? Preenche todas as informações, emite a nota fiscal, ele explica, o próprio contribuinte diz ao fisco, tá? Que ele prestou um serviço, que ele circulou mercadorias. Aí o fisco ele vai homologar. É como se o contribuinte fala e o fisco aceita, homologa, carimba, tudo bem? Aí nós temos o crédito tributário. Nós temos também o ISS, o contribuinte presta um serviço, aí vai lá, entra no site da Secretaria de Finanças, emite a nota fiscal, avisa ao fisco quanto foi o serviço, qual foi o montante, qual foi o tomador do serviço e a prefeitura vai homologar. Nós temos também o PIS e a COFINS. E por último, nós temos o lançamento por declaração, tudo bem? A identificação das variáveis, montante, base de cálculo, prazo, sujeito, data, são feitos de maneira colaborativa entre a administração tributária e o contribuinte. Por exemplo, o imposto de renda, tudo bem? Olha aqui o texto que eu coloquei, ó, o contribuinte avisa, tá? Quanto ganhou, vou só mudar aqui, tá? Quanto ganhou, mas o fisco já tem algumas informações antecipadas. Aí o que, é que o contribuinte faz? Ele entra lá no programa do imposto de renda, ele mostra lá as suas fontes de renda, mostra quem foi que pagou ele, quais foram os CNPJs que pagaram ele, quais as despesas que ele teve, tudo bem? E outras informações relacionadas ao imposto de renda. Ou seja, é um lançamento colaborativo entre o sujeito ativo e o passivo. Agora, quando o contribuinte envia algumas informações para o fisco, nesse lançamento por declaração, ele tem que ter em mente que o fisco já tem algumas informações. E quando o contribuinte envia as informações, acontece o cruzamento. É por isso que de vez em quando tem algumas informações divergentes, acontece o quê? A malha fina, tudo bem? Porque o fisco já sabia de algumas coisas. Show de bola? Então nós temos aí esses 3 tipos de lançamentos: o lançamento por declaração, o lançamento por homologação e o lançamento por ofício. Os 3 dão origem ao crédito tributário. Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos. Já estamos chegando ao fim desse breve curso de Direito Tributário e nesta aula eu quero falar sobre algumas situações do crédito tributário. Então, nós iremos ouvir falar que o crédito tributário ele pode ser excluído, tá? Na exclusão do crédito tributário, ele pode ser suspenso, na suspensão do crédito tributário. Vamos lá, ele pode ser extinto, tudo bem? Vamos já falar sobre cada um deles. E também nós iremos ouvir falar sobre as garantias. Mas, em resumo, nós iremos ouvir falar sobre a exclusão, a suspensão ou a extinção do crédito tributário. Vamos começar pela exclusão, ok? A exclusão do crédito tributário é semelhante ao benefício fiscal, ficando excluído do sujeito passivo o pagamento do tributo. Então, nós temos 2 tipos de exclusão. Nós temos a anistia e nós temos a isenção. Vamos aqui começar pela anistia. A anistia, ela não acaba com a obrigação de pagar o tributo, mas ela acaba com a obrigação de pagar qualquer coisa relacionada a penalidades, tudo bem? Não existe anistia para você não fazer algo legal, tá? O pagamento do tributo não é algo que você infringiu a lei,
Tudo bem? Anistia é só para casos em que você está sujeito a penalidades. É um perdão. Tudo bem? Então, primeira situação da exclusão do crédito tributário é a anistia. A segunda situação é a isenção, tudo bem? A isenção é uma situação em que determinado sujeito passivo, ou seja, o contribuinte, não precisa realizar o pagamento do tributo. Lembrando que a isenção, ela acontece mediante lei, tudo bem? Então, existe lá uma lei que dá a isenção para determinados produtos ou determinados contribuintes, de modo que quando acontece o fato gerador, eles não precisam pagar o tributo. Tudo bem? Vamos agora falar sobre a suspensão do crédito tributário. A primeira modalidade de suspensão é a moratória. A moratória nada mais é do que uma postergação do prazo de pagamento do tributo, tá? Qual o problema da moratória? Quando o contribuinte consegue a moratória, o fisco não olha para a capacidade financeira dele, tudo bem? E nem vai abater os juros e multas, como nós iremos ver lá no final dessa aula, outra possibilidade de parcelamento com mais vantagens. Então, na moratória, simplesmente o contribuinte consegue mais prazo para pagar, tudo bem? E o crédito vai sendo suspenso. Nós temos também o depósito integral do montante, ou seja, o contribuinte ele discorda de alguma coisa, tá certo? Ele acha que não deveria estar pagando todo aquele tributo. Vamos imaginar que o fisco está cobrando 100 mil reais, mas o contribuinte acha que era só 70 mil. O que é que o contribuinte faz? O contribuinte paga os 100 mil, tá? Num depósito judicial e continua discordando do fisco na justiça. Enquanto o resultado final não sair, o contribuinte não será acusado de não estar pagando, porque ele já pagou, ele já fez o depósito em juízo, tá? Quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, eu vivia muito essa situação. Show de bola? Ainda sobre a suspensão do crédito tributário, nós temos a liminar e mandado de segurança. Tá certo? Olha aqui, ó. Caso haja uma demanda judicial entre os sujeitos, ou seja, o sujeito ativo e o passivo, tá? Então, o pagamento do crédito fica suspenso. Tudo bem? O contribuinte, ele acha que está sendo lesado de alguma maneira, tá certo? O que ele faz? Ele entra com o pedido de uma liminar em mandado de segurança. E a justiça vai atender momentaneamente e vai suspender o crédito tributário, só em casos em que o contribuinte ache que está sendo lesado, ok? Nós temos também a tutela antecipada. É um caso semelhante a liminar em mandado de segurança, onde o contribuinte acha que está sendo lesado também, tá certo? Ao que ele faz? Ele entra na justiça e pede uma análise mais rápida daquela situação. Então, acontece essa tutela antecipada. Ainda sobre a suspensão, nós temos a reclamação e recursos no processo, tá? Então, caso o contribuinte, de forma administrativa, recorra sobre o crédito tributário com o sujeito ativo, enquanto aquele processo está existindo na via administrativa, o crédito tributário fica suspenso. E nós temos o parcelamento, tudo bem? O parcelamento comum, ele dilui o pagamento do tributo em determinado tempo. Em qualquer das hipóteses de suspensão do crédito tributário, o contribuinte continua com o dever de apresentar as obrigações acessórias. Então, o contribuinte está devendo R$1 milhão, 100 mil reais, e ele pode pedir o parcelamento, ok? A diferença básica do parcelamento para a moratória é que na moratória o contribuinte pede mais prazo, mas não tem abatimento do valor. No parcelamento, o contribuinte, na verdade, apenas quer pegar o montante e dividir em mais parcelas. Tudo bem? Nós temos também a extinção do crédito tributário, ok? A extinção é quando o crédito ele existia, mas ele deixou de existir, tá bom? Então vamos lá. A extinção do crédito tributário envolve situação entre o sujeito ativo e passivo, tudo bem? E o crédito tributário. Então, nós temos o pagamento. Ora, é o mais óbvio, né? O crédito existia, o contribuinte pagou, então o crédito não existe mais, naturalmente. Nós temos a remissão, tá?
que é o perdão mediante lei total e integral do crédito. Então, o contribuinte tinha, o crédito tributário tinha que pagar, veio uma lei e deu aquele perdão por algum motivo, ok? Nós temos também a transação, tá? É quando, na relação entre o sujeito passivo e o sujeito ativo, novos prazos e montantes para aquele crédito tributário são definidos. Olha aqui a diferença, ó. Vamos aqui, ó. Na moratória, o sujeito passivo pede mais prazo, só isso, ok? No parcelamento, ele não pede mais prazo, ele pede só para parcelar, ok? Então, nós temos aqui outra diferença, a transação. Na transação, ele pede tanto mais prazo como novos valores. Ele pede desconto, ele vai pedindo abatimento das multas, ele pede até que a multa seja perdoada. Então, a transação, ela também extingue crédito tributário, tá certo? E a transação, alguns tributaristas vão dizer que é melhor do que a moratória e o parcelamento. Nós temos a compensação, é quando o sujeito ativo e o passivo, eles possuem créditos e débitos simultâneos, tudo bem? Então vamos lá, uma empresa está devendo 10 mil, um débito, mas ela tem um crédito de 10 mil. Então ela pode usar o crédito para compensar o débito. Tudo bem? E nós temos também a dação em pagamentos, é a possibilidade do pagamento de tributos mediante bens, né? Mediante bens de interesse do sujeito ativo. Então, nós ouvimos falar que, segundo o CTN, artigo 3, o tributo é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Minha garganta está bem ruim. E a gente aprende que o tributo tem que ser pago em dinheiro. Mas, se tiver, né, um caso em que o contribuinte não consiga pagar em dinheiro, mas ele tenha bens que sejam de interesse do sujeito ativo, esse bem pode ser dado em pagamento. Tudo bem? E ao fazer isso, o crédito será extinto. Nós temos também a decisão judicial que extingue o crédito tributário, tá? Então, a justiça olha e percebe que o crédito tributário não deve mais existir, o contribuinte consegue isso, então ele é extinto. Nós temos também a decadência. Se passarem 5 anos e o sujeito ativo, ou seja, o fisco, não fizer o lançamento, não fizer a constituição do crédito tributário, não tem mais o que falar em crédito tributário. Ele simplesmente foi extinto. E nós temos a prescrição, tá? A prescrição é o prazo que o sujeito ativo tem para cobrar judicialmente o sujeito passivo pelo crédito já lançado. Então vamos aqui entender a diferença da decadência para a prescrição. Na decadência, o crédito nem foi constituído. Então, o fato gerador aconteceu, tá? Passou mais de 5 anos e o crédito nem foi constituído. Decadência. Na prescrição, o crédito foi constituído, só que o sujeito ativo não cobrou. Passou os 5 anos, ok? E o crédito também será extinto. Para finalizar nossa aula, vamos aqui falar sobre garantias, tá? Garantia é a configuração da situação em que o sujeito ativo tem o dever de exigir o tributo e o passivo de pagar. Então, vamos aqui entender uma coisa. Para que o fisco cobre o tributo do contribuinte, ele precisa obedecer algumas coisas. A primeira, vamos aqui, ó. Caso o contribuinte possua várias dívidas, o crédito tributário possui prioridade perante todos, exceto dívidas trabalhistas. Então, vamos lá. Uma empresa não consegue mais pagar ninguém, mas ela tem ali 100 mil reais no caixa, ok? Ela não consegue mais pagar fornecedores, não consegue pagar tributos, e o fisco vai para cima dela exigindo que ela pague. Se ela estiver devendo dívidas trabalhistas, aquele dinheiro tem que ser usado primeiro para pagar a dívida trabalhista e depois pagamento dos tributos, ok? Mesmo assim, vamos imaginar que ela tem ainda um dinheiro sobrando para pagar os tributos. Primeiro, deve pagar os tributos da União, depois do Estado e depois dos municípios, ok? Se a empresa está devendo 1 milhão à União e só tem 1 milhão para pagar, então ela só vai conseguir pagar os tributos da União.
Mas, se ela estiver devendo à União, o Estado, os estados, os municípios e dívidas trabalhistas, o dinheiro tem que ser usado para as dívidas trabalhistas em primeiro lugar, ok? É uma coisa óbvia, né? Até a próxima aula. Bem, quando nós falamos de administração tributária, nós precisamos entender algumas características e como que funciona. Nesse nosso slide, nós temos aqui 3 tópicos. Eu quero começar com o primeiro. A administração tributária envolve toda a relação entre os sujeitos passivos e os sujeitos ativos. Você já entendeu quem são os sujeitos passivos, que são as pessoas que são obrigadas a pagarem os tributos, tudo bem? Nós, as empresas, né, pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos. E nós temos as pessoas, né, ativas, os sujeitos ativos, que são os entes federativos, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios. Mas, tudo bem, mas não só eles. Por exemplo, eles também têm seus órgãos que ajudam, tá, na fiscalização e orientação tributária. Vamos aqui dar um exemplo. No caso, por exemplo, da União, nós temos a Receita Federal, tá certo? Que vai fiscalizar todos os tributos do âmbito da União, os tributos federais, tá certo? Contribuições, taxas, impostos e todos eles. No âmbito dos estados, nós temos a Cefaz, a Secretaria da Fazenda. Cada estado tem a sua Cefaz. No estado pode ter diversas sedes da Cefaz, tudo bem? E nos municípios nós temos a Cefim, a Secretaria da Fazenda do município, Secretaria de Finanças do município, desculpe, tá? Secretaria de Finanças do município. A Cefim, tá? Você pode pesquisar Cefim Fortaleza, Cefim São Paulo, Cefim Rio de Janeiro. Ou, se não quiser colocar Cefim na pesquisa, Secretaria de Finanças Rio de Janeiro, Secretaria de Finanças Brasília e assim sucessivamente, tudo bem? Então, a administração tributária é isso. São os entes federativos com o poder de instituir e fiscalizar, tá certo? Vamos aqui continuando, tópico 2. A administração tributária tem o dever de orientar, olha aqui, ó, orientar, fiscalizar, auditar, arrecadar, né, e todos os passos que envolvem essa relação. Começando pela questão da orientação. Para quem não sabe, a administração tributária, em todos os âmbitos, eles são obrigados a tirarem dúvidas do contribuinte, tá? Vamos imaginar, uma empresa compra um produto para revender, um celular que veio da China ou dos Estados Unidos ou qualquer outro produto. E aquela empresa está com dúvida como que acontece a tributação, por exemplo, do ICMS nesse estado. A empresa vai pegar o telefone ou vai presencialmente na Secretaria da Fazenda. Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso. Eu me lembro que quando eu trabalhava no escritório, uma indústria queria ser aberta, os empresários chegaram e nós tínhamos dúvidas se podíamos abrir a indústria naquele lugar, naquela cidade. Tá? Não era na minha cidade onde eu moro, era em outra cidade, se tinha benefícios fiscais. E eu fui até a Cefaz, né, a sede da Cefaz, naquela outra cidade. E eles tiraram todas as dúvidas. Por quê? Porque a administração tributária tem também essa obrigação, é um dever de orientar, tá certo? Eles também têm o dever de fiscalizar, óbvio, tá? É o que eles fazem de melhor. E eu não falo isso em tom de crítica, é porque eles de fato fazem de melhor. Eles fiscalizam, tá? A questão dos crimes tributários, enfim. Eles fazem as auditorias, eles têm lá um plano anual, né, das empresas em que eles vão auditar. Eles já sabem. Para quem não sabe, as auditorias, tanto do município, como dos estados, como da União, eles não fazem auditorias aleatórias. A qualquer momento a auditoria pode chegar na nossa empresa. Não é assim que funciona, tá? Eles já têm uma lista das empresas, das pessoas físicas ou jurídicas que eles vão auditar durante aquele ano, tá certo? Eles também, né, fazem toda essa arrecadação e todos os passos que envolvem a relação, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre a arrecadação, documento, emissão de guias, também entre em contato com a administração tributária e eles vão tirar suas dúvidas. Vamos lá.
Os servidores que podem fazer esse exercício, né, devem ser servidores em carreira, ou seja, eles não podem ser pessoas comissionadas, tem que ser pessoas concursadas. Não existe auditor fiscal no Brasil, tá, que não seja concursado. É por isso que são os melhores salários. Se você pegar todos os salários dos concursados no Brasil, os top de linha, os que estão lá em cima, são os auditores fiscais, tudo bem? Eles devem ter obtido eficácia no cargo por meio de concurso e as regras devem estar predefinidas. Olha aqui, ó. A auditoria é uma das áreas que não podem ser exercidas por cargos comissionados, tá certo? Por quê? Porque o auditor fiscal, ele não é funcionário de governo. Ele não está submisso ao prefeito, ao governador, ao presidente. O auditor fiscal, ele é um funcionário de carreira, ele é um funcionário do Estado. De modo que, se o prefeito, o governador, o presidente tentar atrapalhar o trabalho deles, eles podem cometer um crime, né, contra a administração pública. Show de bola? Então, essa é a administração tributária no Brasil. Quando nós falamos de direito tributário, nós precisamos falar sobre a dívida ativa. É um assunto interessante, bem tranquilo de entender, ok? Então, para começar, a dívida ativa é o crédito tributário que foi lançado, percorreu o fluxo normal, mas não foi pago pelo contribuinte. Ou seja, aconteceu o fato gerador, o sujeito ativo fez o lançamento, reconheceu o crédito tributário e o sujeito passivo não pagou. Como ele não pagou, a dívida foi inscrita na dívida ativa, ele tem que pagar, ok? A dívida ativa tem presunção de certeza e liquidez e deve ser contabilizada em local apropriado. Aí é o seguinte, por que que tem certeza, né? Existe uma presunção de certeza e liquidez que o contribuinte vai pagar? Porque se ele não quiser pagar por livre e espontânea vontade, nós iremos lembrar que o tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Ele vai ter que pagar com os bens, ele vai pagar com os seus ativos, ele vai pagar com o seu patrimônio pessoal, tudo bem? Aí nós iremos lembrar das aulas passadas, tá? Se uma empresa não estiver conseguindo pagar o tributo, então o fisco vai acioná-la judicialmente, vai ver se ele tem condições de pagar. Dependendo das condições, se ele tiver dívida trabalhista, primeiro ele vai pagar as dívidas trabalhistas, depois ele vai pagar as dívidas tributárias. E nós iremos lembrar que existe também a possibilidade de pagamento do tributo pelo meio de dação em pagamento. Ou seja, o contribuinte não está conseguindo pagar em dinheiro, mas ele tem algo, ele tem algum bem imóvel ou qualquer outro bem que seja interessante para o fisco. Então, o fisco pode utilizar aquilo como um meio de pagamento. É por isso que a dívida ativa tem presunção de certeza e liquidez. É certeza que o fisco vai conseguir cobrar, ok? Além disso, a administração pública tem o dever de exigi-la judicialmente. Então, não é discricionário, tá? O município, os estados, a União e o Distrito Federal, eles não têm a opção de não cobrar na justiça. Eles são obrigados, tá certo? Aí nós iremos lembrar que o tributo não é algo de governo, o tributo é algo do Estado, tudo bem? Então, devido à presunção de liquidez e certeza, cabe ao contribuinte provar que não deve o tributo. Então, se o contribuinte não pagou porque acha que não tem que pagar, aí ele vai entrar na justiça e vai provar que não deve o tributo, ok? E se ele não quiser pagar porque realmente não quer, aí o processo judicial vai se delongar até o fisco escolher, né, via legal, via justiça, como aquele contribuinte vai ter que pagar o crédito tributário. Quando nós falamos de direito tributário, nós precisamos entender o que são as certidões, ok? Vamos lá. As certidões, elas informam a situação presente do crédito tributário. Então vamos aqui entender quais são as certidões. Primeiro, nós temos a certidão negativa. A certidão negativa significa que o contribuinte não deve o crédito tributário, tá certo, a ninguém, ao fisco. Eu vou dar alguns exemplos. Se você um dia trabalhar para uma empresa que presta serviços ou vende produtos para o ente público, tá? É, muitas vezes, quando a empresa entrega o serviço, quando a empresa entrega o produto,
ela só vai receber o dinheiro se ela não tiver nenhum débito para com o fisco, se ela não estiver devendo nada. E como é que ela prova que não está devendo nada? Através de uma certidão negativa. Certidão negativa de débitos, ok? E aqui vai confundir um pouquinho a questão do débito com crédito, mas enfim, o crédito tributário, na perspectiva do fisco, é a dívida do contribuinte. Mas na perspectiva da contabilidade, não é chamado de crédito, é chamado de débito, ok? Então, em alguns casos, a empresa vai precisar da certidão negativa, que prova que ela não está devendo nada, ok? Nós temos a certidão positiva, que configura um pagamento pendente. Então, quando a empresa apresenta uma certidão positiva, significa que ela está devendo alguma coisa. E isso pode ser um problema sério em algumas situações. Eu já trabalhei no escritório de contabilidade que uma empresa simplesmente não conseguia receber o dinheiro do governo do estado porque estava devendo R$ 5 de ICMS, ok? Às vezes nem é porque não quer pagar, é só uma desatenção do setor fiscal. E nós temos a certidão positiva com efeito negativo, ou, como algumas pessoas chamam, certidão positiva com efeito de negativa. São certidões que envolvem a suspensão do crédito tributário. Lembra da aula de suspensão? Tá? As situações do crédito tributário, o crédito pode estar suspenso. Ele existe, mas ele está suspenso. Então, nesse caso, teria uma certidão positiva com efeito de negativa, ok? No caso, ela tem o mesmo poder e o mesmo efeito de fato da certidão negativa. É interessante que quando a gente escuta o termo certidão negativa, dá uma sensação de coisa ruim. Pelo contrário, quando a empresa apresenta a certidão negativa, significa que ela não está devendo nada, ok? Como é que você consegue a certidão? Depende. Se for uma certidão para tributos municipais, tem que ir na Secretaria de Finanças e pedir a certidão. É um papel, tá? É um papel de fato. Se for tributos estaduais ou federais, tem que ir no ente, tá? E pedir a certidão negativa. Tudo bem?